Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Os santos buscaram em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Hoje, dia 9 de setembro, celebramos a memória de São Pedro Claver, presbítero jesuíta, apóstolo entre os negros deportados. O que posso fazer para amar de verdade o Senhor? O que devo fazer para que Ele goste de mim? Ele me inspira a ser todo seu, mas não sei como fazer. Essas perguntas, Pedro Claver, estudante de filosofia em Palma de Maiorca, nas Ilhas Baleares, fazia ao porteiro do convento dos jesuítas, Alfonso Rodrigues. Este, depois de rezar muito, exortou o jovem a sair e a evangelizar as colônias espanholas no continente americano. Pedro nasceu em Verdú, na Catalunha, em 25 de junho de 1581, e não pertencia a uma família nobre. Fez o noviciado em Tarragona, os estudos filosóficos em Palma de Maiorca e iniciou os teológicos em Barcelona. Ele ainda não havia terminado seus estudos quando foi destinado à missão de Nova Granada, como era chamada a atual Colômbia. O jovem desembarcou em Cartagena em 1610 e foi ordenado sacerdote em 1616. Naquela missão, onde por 44 anos trabalhou entre os escravos afro-americanos, em um período de forte tráfico. Educado na escola do missionário Alfonso de Sandoval, Pedro tornou-se servo dos negros para sempre. Na época, todos os negros eram chamados etíopes. As costas litorâneas, onde milhares de pessoas eram abandonadas, arrancadas sem nenhum remorso de sua família e de sua terra, transformaram-se em campo de apostolado para o jovem jesuíta. Todas as vezes que Pedro era avisado sobre a chegada de novos escravos, apinhados nos navios, entrava no mar com o seu barco para encontrá-los e levar-lhes comida, ajuda e conforto. Despertava em cada um o sentimento da própria dignidade humana. Levava a fé aos não batizados, encaminhava-os ao conhecimento e à prática das virtudes evangélicas, curava as suas feridas, pedia esmola para comprar-lhes vestidos e matar sua fome. Aprendeu a língua dos angolanos e serviu-se de outros 18 intérpretes para instruir os escravos. Pela sua obra incansável, foi acusado de descuidar e profanar os sacramentos, administrando-os a criaturas que mal entendiam. Em 1650, foi acometido pela peste. Sobreviveu, mas pelo resto da vida não pôde mais trabalhar. Transcorreu os últimos 4 anos de sua existência terrena imobilizado em uma enfermaria do convento. O homem que foi a alma da cidade, pai dos pobres e consolador de tantas desventuras, foi completamente esquecido por todos, descorrendo o tempo em oração. Pedro Claver morreu em 8 de setembro de 1654, na Colômbia. Em 16 de julho de 1850, foi beatificado por Pio IX e em 15 de janeiro de 1888, canonizado por Leão XIII, junto com Alfonso Rodrigues.
Em 7 de julho de 1896, foi proclamado o primeiro padroeiro de todas as missões católicas entre os negros. O que São Pedro Claver nos ensina? Nos ensina o amor a Deus e o amor ao próximo. Tanto quanto eu amo a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a minha força, eu amo também o meu irmão e me dedico a ele. Nesse caso, São Pedro Claver se dedicou inteiramente aos escravos, aos negros, aos deportados, aos migrantes, aqueles que eram arrancados de sua terra e de sua família sem nenhum direito, eram escravos. Com a sua evangelização e com seu jeito de agir, devolvia em primeiro lugar a estes irmãos e irmãs a dignidade de pessoa, de filhos de Deus. E no fim da sua vida, quando ele não podia fazer mais nada por causa da doença, onde ele não podia se sentir mais útil no sentido de fazer algo por alguém, obras, ele se dedicou à oração. Isso se passa também conosco, quando nós não somos mais úteis. Entre aspas, não seremos mais úteis nas obras e nas coisas a fazer. O que nós faremos da nossa vida? Uma oferta agradável a Deus, uma vida de oração por aquela causa que ele abraçou, por Deus e pelos irmãos. Peçamos. Por intercessão de São Pedro Claver, que nós coloquemos Deus e os nossos irmãos em primeiro lugar, e quando nos sentirmos inúteis, saibamos unir a nossa força à força de Deus, que tudo pode mudar. São Pedro Claver, rogai por nós.